Meus amigos, eu quero saber de você. É surpresa o senhor Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, simplesmente ter fugido do Robert Whittaker de novo? Muita gente vai defender, vai dizer que não, o UFC está pagando pouco, ele não tem que aceitar. Por um lado, ele está certo, porém, por que que contra o Luke Rockhold e contra o Marvin Vettori ele aceitou lutar de boa? Por que que contra o Whittaker, nas duas vezes em que marcaram essa luta, as duas vezes o Borrachinha saiu alegando que está recebendo pouco? Pera lá, então o UFC pagou o que ele queria para ele enfrentar o Marvin Vettori e o Luke Rockhold? Essa conversa é fiada, né? Ele está claramente fugindo do Robert Whittaker. Eu não estou dizendo que ele tem medo do Robert Whittaker, mas ele sabe que ele não é favorito. E ele sabe que mais uma derrota ele perde o poder de barganha que ele já não tinha para negociar com o UFC, e é que ele perde tudo de vez mesmo. Então ele quer uma luta fácil. Ele quer uma luta fácil para ele vencer e aí ter duas vitórias seguidas, né? Uma contra o Luke Rockhold e outra contra um Zé Ninguém, para dizer, porra, eu tô vindo de duas vitórias, eu mereço receber X aqui. É exatamente isso que ele quer. Não é coincidência que as duas lutas marcadas aí contra o Robert Whittaker, uma ano passado e agora a outra, para 2023, simplesmente o cara não aceitou. Ele não aceitou. Aí tem coisa, né? E vamos lá, o Paulo Borrachinha disse que recebe uma bolsa de US$ 35 mil, e se isso for verdade, ele tá certíssimo de reclamar. US$ 35 mil, porra, é pra quem tá chegando agora, tá pouco mesmo, tá? Beleza, ponto pro Paulo Costa, ele tá certo aí. Mas ele não quer aceitar um contrato que o UFC ofereceu de 6 lutas, alegando que vai ficar preso muito tempo na organização, e ele não quer ficar preso porque ele quer lutar boxe, ele quer ter outras opções. Bora lá, desde quando que 6 lutas é ficar preso? Cara, se você lutasse, se você não aparecesse uma vez por ano, quando muito, no UFC, 6 lutas você faz em 2 anos. 3 lutas por ano, ponto. Acabou, você não está preso à organização. E aí, das duas, uma, ou você faz aí 6 vitórias seguidas e chega ao título ou ao title shot, ou você perde logo pra caralho, né? Sai do UFC escorraçado, sem moral nenhuma. É o lado ruim da situação, porém tem o lado bom de você ter recebido uma grana a mais que o UFC ofereceu. Segundo o próprio Paulo Borrachinha, o UFC ofereceu aumento e ofereceu 6 lutas. O impasse aí, pelo que eu estou entendendo, tá na quantidade de lutas. O Paulo Borrachinha considera 6 lutas muito. 6 lutas é 2 anos, meu irmão. Você mete 3 lutas no ano, 3 lutas no outro, ponto, acabou. Né? Uma luta em janeiro, uma luta em julho, uma luta em dezembro. Qual a dificuldade de fazer isso daí, cara? Qual a dificuldade? E o UFC tá certo de não querer pagar tanto quanto quer receber o Paulo Borrachinha. Já ouvi dizer aí, rumores, nada confirmado, de que ele quer ganhar a bolsa de campeão. Primeiro que ele nunca foi campeão, segundo que ele nunca venceu ninguém relevante. Ah, venceu o Romero. Na minha opinião, não venceu. Né? Na minha opinião, não venceu, mas beleza, venceu o Romero, ponto. E aí? Venceu o Luke Rockhold, aposentado. Venceu o Johnny Hendricks, categoria de baixo e ultra aposentado. Venceu o Ryan Hall, que nunca foi relevante. Essas são as lutas do cara. Ele perdeu feio pro Adesanya, ele perdeu pro Vettori. Vamos dar uma olhadinha aqui no cartel do Paulo Borrachinha dentro do UFC, vamos medir a relevância dele aqui. A primeira luta dele no Ultimate foi contra um cara que eu nem sei pronunciar o nome, não faz nem ideia de quem é. Garrett McLellan. É uma coisa assim. A segunda luta piorou. Olivale Banguzzi. E aí ele enfrentou Johnny Hendricks, que é um lutador relevante, mas na época, é bom lembrar, ele estava vindo de uma série de derrotas, era um cara que estava gordo, era da categoria de baixa, pequeno, estava semi-aposentado. Não é relevante vencer aquele Johnny Hendricks, tá? Não é relevante. O Ryan Hall, que nunca foi um lutador constante, é sempre eterna promessa, é um cara que vai, mas nunca chega, não é relevante. Aí veio Yoel Romero, que é ultra relevante, mas na minha opinião, Paulo Borrachinha não venceu, mas beleza, lutou bem. Lutou bem, ponto pro Paulo Borrachinha. Primeiro ponto pro Paulo Borrachinha. Perdeu pro Adesanya, humilhado pelo Adesanya, e depois ainda saiu falando de vinho, falando aquela coisa toda. Porra, ele perdeu humilhado no octógono e como se não bastasse, ele ainda piorou a situação, né, fora do octógono, pelo amor de Deus. E aí ele perdeu pro Marvin Vettori, aí eu tenho que defender o Borrachinha. Eu dei vitória pro Borrachinha nessa luta aí. Tá? Eu dei vitória pro Borrachinha, achei que ele foi sacaneado com aquela questão de tirar ponto, né? Eu dei vitória aí para o Paulo Costa. Então, assim, de relevante ele venceu aí o Romero, há controvérsias, e ele venceu para mim, ele venceu o Marvin Vettori. Ponto. É isso. Não é relevante, ele não foi campeão, ele não venceu super nomes,
do UFC, ele não vendeu muito pay-per-view, ele vendeu contra o Adesanya acima da média, vendeu. Mas não é nenhum Conor McGregor e foi só aquilo, parou ali. Nenhum dos dois vendeu grande coisa depois daquela luta. Então, assim, a gente vai ter que ficar dependendo de narrativa. Porra, aquilo ali nasceu muito natural, é difícil o Borrachinha conseguir uma narrativa daquela com outro lutador, ainda mais depois de perder toda a moral, perdendo para o Adesanya, e depois da Adesanya ainda fazendo aquela zoeira no final, aquela sarrada, enfim. O Borrachinha não tem poder de barganha, cara. Não tem. E aí ele fala que quer lutar boxe. Que boxe, cara? Tu vai lutar com quem no boxe, porra? Conquista primeiro no teu terreno, depois tu vai pro outro. Seja campeão no UFC primeiro, pô. Seja campeão primeiro no UFC. Pra mim, o Paulo Borrachinha tá conduzindo a sua carreira totalmente errado, o que é uma pena, porque é um cara de talento, é um cara forte, é um nocauteador, é pegador. Todo mundo gosta de ver um cara desse lutando. Todo mundo. E outra, é bonitão. É um cara bonitão, chepado. Porra, querendo ou não, beleza física atrai, principalmente no esporte como esse. A maioria das pessoas são homens, não importa, atrai mulher. Mesmo que pouco, mas atrai público. Você ser bonitão atrai público. Então o cara tem tudo, todo um desenho ali para ser um fenômeno, no mínimo, de mídia. E tá conduzindo tudo errado, cara. Aceita essa porra dessa luta, vai lá e vence essa merda, cara. Faz como o Sergipano, que tá aceitando desranqueado aí agora na sua próxima luta. Ó, isso aqui, ó, dinheiro. O Dana White, quando vê um negócio desse, pô, Sergipano, promessa de chegar no topo, de disputar o cinturão, de até vencer esse cinturão, porque é o antijogo do Poatan e do Adesanya. E o cara tá aceitando um desranqueado, caralho. Eu tenho que dar um negócio bom pra esse cara aqui. Eu tenho que dar um aumento pra esse cara. Eu tenho que dar um top 5 pra esse cara. O patrão, ele observa quando você tá trabalhando, quando você tem vontade de fazer a empresa crescer. Agora, quando você é como o Paulo Borrachinha, que não luta e não quer negociar e quer pedir aquilo que não merece, cara, bicho, aí você perde toda a moral. Se o Paulo Borrachinha sair do UFC, o UFC não perde nada, porra. E o Paulo Borrachinha perde tudo. Ah, eu vou pra PFL ganhar 1 milhão primeiro, você tem que ganhar o torneio. E para ganhar o torneio você tem que lutar, coisa que tu não faz, né? E segundo, que a mídia que o UFC oferece é gigantesca. Você tá achando que você vai ser poderoso no Instagram, no Twitter, no YouTube, colocando lá que você é lutador da PFL no seu perfil? Meu irmão, a mídia que traz você poder colocar em seu perfil lutador do UFC, eu sou dos 500, meu parceiro. Você perde muito sempre do UFC, o UFC não perde nada. Eu espero que o Paulo Borrachinha volte atrás. Essa luta contra o Ita aqui, que caiu, ela, sei lá, volte a ser negociada aí, porque é um confronto que o brasileiro precisa. Eu não acho que ele é favorito, mas se ele vencer, ele tá com o title shot na mão, tá? Lutar contra um Zé Ninguém não vai levar ele para title shot. Ele vai ter que vencer 3, 4 seguidas. Então é isso. Para mim tá conduzindo tudo errado, tá fazendo tudo errado o Borrachinha. O UFC tá certo, o Borrachinha está errado. Minha opinião. Agora eu quero saber de você. O que você pensa disso? Você acha que o Borrachinha tá certo? Acha que o UFC tá certo? Tem um meio termo aí. O que você faria no lugar do Paulo Borrachinha? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Vai deixando o like para dar aquela moral. Aciona o sininho da notificação para você ficar por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas. Tamo junto. Valeu e até mais.